Direto aqui de volta para o nosso estúdio. Hoje estamos recebendo os professores da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Jefferson José da Conceição, Luiz Paulo Bresciani e Enio Moro. E nesta quarta-feira, 4 de dezembro, o professor Jefferson lança o livro Entre a Mão Invisível e o Leviatã, Contribuições Heterodoxas à Economia Brasileira. O lançamento acontece na Livraria Alfarrábio, em Santo André, às 7h30 da noite. E esse livro traz proposições em direção a uma terceira via entre esse livre mercado, que é a mão invisível, e o Leviatã, que é esse Estado soberano absoluto. Que terceira via é essa? Você quase definiu perfeitamente bem, quase não, perfeitamente bem você definiu a ideia do livro. Os liberais, como a equipe do Paulo Guedes, por exemplo, acreditam que a economia tem que correr solta. Então, o padeiro tem que desejar o lucro e o açougueiro o lucro, e assim vai. E que, se deixados soltos, as grandes empresas também, vamos chegar ao melhor dos mundos. Então, existiria uma mão, que é o mercado, que vai organizar. Sim. Por outro lado, existiu no século XX, especialmente, mas ainda hoje, aqueles que acreditam que é o Estado fazendo tudo, né? E a gente acredita, e eu tento mostrar isso no livro, que o caminho é um caminho intermediário. Então, a questão seria, para muitos, precisamos de mais Estado ou menos Estado? Eu digo, precisamos de mais sociedade nas políticas públicas, mais diálogo para chegar ao ponto de equilíbrio que a sociedade deseja. Então, isso acontece desde a política econômica, a política monetária, que, por exemplo, deveria ter uma ampliação do Conselho Monetário Nacional para que a indústria, os sindicatos, a agricultura, além do governo, evidentemente, pudesse estar presente falando. A política industrial ser uma política dialogada com o setor produtivo, para que essas ponderações fossem ouvidas e, ao mesmo tempo, o governo pudesse expor as dificuldades de uma coisa mais de curto prazo. Então, chegaríamos sempre ao equilíbrio. Também nas políticas de desenvolvimento local e urbano, o diálogo é muito importante. Então, eu acredito que esta via é uma via do diálogo e da valorização desses espaços de construção da conversa, do diálogo. Sim. Vocês compartilham com essa terceira via? Eu compartilho. Solução? Primeiro, eu quero destacar a trajetória do Jefferson e esse lançamento. Acho que é um marco nessa trajetória aí ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, que eu vejo, né? Mas eu dei uma espiada também no sumário. Acho que tem uma questão que faz, de novo, o gancho com a nossa primeira discussão, que é essa questão do desenvolvimento local e do desenvolvimento regional. Ou seja, sim, não é só que nós temos uma ausência de uma política nacional de desenvolvimento. Nós também temos muitas ausências de políticas regionais e de políticas de desenvolvimento local. E a questão da crise, a crise industrial, por exemplo, ela se manifesta nas cidades industriais. O ABC e outras cidades industriais que, com raras exceções, conseguiram passar, ou estão conseguindo passar, raríssimas exceções, diga-se de passagem. Então, acho que essa capacidade também de municípios e regiões desenvolverem suas políticas com uma governança aberta, com a sociedade civil, com a participação de atores relevantes, não só no campo econômico, no campo da política urbana também, no campo da política cultural, que a Carolina vinha mencionando anteriormente, é importantíssimo. A solução não vem de cima para baixo apenas, né? Isoladamente. Ela depende também de que ela seja fomentada e articulada no chão das cidades. Sim. E o livro do professor Jefferson, né, ele traz sim essa colaboração, né, eu entendo até que é um marco pelo pouquinho que eu li, ele não deixou ler ainda, eu vou ler amanhã só, mas o pouquinho que eu vi do sumário, esse caminho que você aponta, acho que é extremamente pertinente para esse momento que a gente está vivendo. É um documento, acho que todos deverão aí saborear de alguma maneira. E tem uma ligação muito próxima com alternativas para o que a gente está enfrentando hoje, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, em Paraisópolis, né, esse drama que ocorreu,
E a gente sabe que se eu tivesse um espaço minimamente adequado para essa e outras manifestações culturais, né? Os saraus literários aí da periferia são fantásticos, né? Poesia de qualidade e tal. Então, o poder público tem que ter, sim, ações urbanas que criem esses espaços de convivência, de discussão, de pertencimento à cidade, não de exclusão, né? Como a gente vê que existe uma tentativa da construção de um modelo de exclusão, né? Nós e eles, quando na realidade essa é a sociedade brasileira e todos têm direito aí à sua voz. E sobre esse aspecto específico, Enio, é muito curioso que João Dória, o governador, em nenhum momento ele falou sobre essa questão cultural nesse episódio. Ele vem em defesa da polícia, falando que a ação não foi bem sucedida, mas foi ali o que aconteceu naquele momento, que eles agiram da melhor maneira possível, mas não se tratou da questão cultural. A gente sabe a dificuldade que esses bailes funks têm de arranjar um espaço cultural, de conseguir se comunicar com a prefeitura, com o governo do estado, para estabelecer a realização de bailes como esse. Então, é uma questão que precisa ser debatida, essa questão de ocupação da cidade e a forma como essa ocupação vai ser feita. Exatamente, né? Então, a gente identifica que em muitas cidades, em São Paulo ocorre também um pouquinho, essa questão das pessoas ocuparem os espaços públicos, ruas, é muito bacana e tem que ser disseminado aí por toda a cidade. Hoje em São Paulo se concentra, né, em alguns eixos, mas é um movimento que poderia ocorrer em vários locais. Sim. Existe uma corrente do urbanismo chamada urbanismo tático, que ela propõe isso, né, que as pessoas em suas microcomunidades discutam o que elas queiram para os seus espaços públicos e executem com apoio de prefeituras, de órgãos públicos. Então você pode transformar a sua rua numa rua de lazer, pequenos espaços em pequenas praças e espaços também de convivência, para festas, para shows, né? Claro. Então uma coisa que a gente tem que incentivar, sim. Tem tudo a ver com essa proposta de se comunicar, de abrir diálogo, de abrir pontes para esse diálogo acontecer. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.